Acréscimos, o futebol em detalhe, começando para você em 2018. Novidades no nosso programa. É a terceira temporada. Dessa vez, acréscimos em 2018 no canal de YouTube da BSB Esportes. Nosso programa também muda um pouco de formato. Ele diminui em tempo, até porque ficará sempre postado no canal de YouTube da BSB Esportes, falando aí de futebol, como você está acostumado, 20 e poucos minutos, a gente sempre acaba estourando, mas em média 20 minutos o nosso programa, comigo, Adriano Oliveira, com o Ernesto Brock, com o Eduardo Oliveira, mas hoje com a dupla normalmente titular, Adriano Oliveira e Ernesto Brock. Tudo bem, Ernesto? Feliz ano novo. Seja bem-vindo. Tudo bem, feliz ano novo para ti, para todos os ouvintes da BSB Esportes. É bom começar essa terceira temporada, esse novo caminho que a gente vai trilhar agora, focado mais no YouTube. Vamos ver que seja para o melhor, que tudo dê certo. Acho que a gente já começou com o pé direito na transmissão do amistoso do Penta, né? Muito interessante o título do amistoso. Eu acho que, e a gente já começa o nosso programa, como você está acostumado, o outro programa ele era maior, então a gente fala de mais assuntos. Com o acréscimos agora no canal do YouTube da BSB Esportes, o programa vai ser mais condensado e a gente vai focar mais em alguns determinados assuntos. E o tema de hoje do programa são os estaduais que iniciam nesta semana, e eu vou pegar exatamente por isso que você falava, Ernesto, do amistoso pentacampeão. Acho que o primeiro ponto positivo, e eu falei na transmissão do jogo pela BSB Esportes, é que a ideia foi sensacional, a sacada. Porque você junta duas figuras com nome, ou seja, representativos no Brasil, que trazem e que puxam o interesse por parte não só dos torcedores dos times que eles estão, mas também do cenário brasileiro, da imprensa brasileira. Faz uma preparação forte para a equipe do Gama, que tem o Campeonato Candango, jogando contra um time de Série B, e também coloca o time do Rogério Ceni como um teste interessante e ainda promove levando público para o estádio. Só para você ter uma ideia, todas as cabines de imprensa do estádio Becerrão estavam ocupadas, às 13. Né? Então, você acabou movimentando, né, um bom público e uma boa perspectiva para essas duas equipes. Eu acho que o teste foi válido, Ernesto. Com certeza. E é aquilo que a gente já vinha batendo em duas temporadas praticamente na mesma tecla. É fazer eventos diferenciados para movimentar um pouco o futebol do Distrito Federal. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que, como tu falou, deu repercussão praticamente nacional. Todo mundo de alguma forma ficou sabendo de alguma coisa, principalmente da falha do Brasil. O Brasil, como sempre, começa 2018 falhando. Coitado do goleiro. O goleiro não foi infeliz ali, a coisa que acontece, mas engraçado é o trocadilho com o nome do Vitor Brasil, né? Mas isso tudo, até mesmo a falha dele, gerou notícia no Brasil inteiro, o que é muito bom para o futebol candango, né? Eu, apesar dos 3-0 para Fortaleza, eu vi coisas positivas no time do Gama. O torcedor criticou bastante, né? O torcedor vaiou o Vitor Brasil, vaiou o Carlos Alberto Dias, que é o técnico do Gama, vaiou alguns jogadores como o Robson, que já passou por Atlético Goianiense, por outros clubes, também foi vaiado. Só o Lúcio, o Fernandinho, que é um atacante ligeiro de ponta da equipe do Gama, que foram os mais aplaudidos, eu diria assim, por parte do torcedor. De qualquer... Então, só para não perder o ritmo das brincadeiras do nosso programa, então tu já tem eleito o melhor jogador do Candangão de 2018, então, o Fernandinho. Do jogo foi, né? Foi o Fernandinho, sem dúvida nenhuma. É bom jogador, viu, Fernandinho? É veloz. Mas é aquele moleque que se atrapalha com as pernas, sabe? As pernas são mais rápidas do que ele acaba tropeçando um Pensamento. pouquinho. Mas de qualquer forma, 3-0, o torcedor do Gama, eu ainda falei na transmissão, o torcedor do Gama não tem que se desesperar. Enfrentou uma equipe de Série B que está contratando jogadores e montando um time para a disputa da segunda divisão. Tem o Ceará como foco, porque o Ceará está na primeira divisão e fez uma boa temporada no ano passado. E o Gama tem que se recondicionar. Importante nisso que tu falou, além de ser uma equipe de Série B, é uma equipe que volta à Série B para provavelmente talvez não suba para a Série A nesse primeiro ano, mas o objetivo é no mínimo se estabelecer na Série B. Então não é uma equipe qualquer de Série B, talvez uma das mais fortes da Série B de 2018,
na parte de estrutura, de tradição, de torcida. Então, realmente, eu acho que foi um desafio muito grande para o Grama. O Gama estreia no fim de semana contra o Bola Mense, vai ter Brasiliense Real, que a BSB Esportes transmite, e mais uma série de jogos que você vai acompanhar no canal do YouTube, pelo menos programas especiais e informações também no nosso Facebook, falando de Campeonato Candango. Candango, já que a gente está entrando para os estaduais, tem o Gama, que tem essa montagem, tem uma empresa Go Manager por trás, que é quem trouxe o Lúcio, e fazendo boas campanhas de publicidade. O amistoso já foi uma dessas boas sacadas da equipe do Gama. O Brasiliense investe mais uma vez em veteranos, tem Cicinho, lateral direito, tem Radamés, que eu achei interessante quando contrataram o Radamés. Normalmente, quando você traz um jogador, você diz o seguinte: ex-Vasco, ex-Fluminense, ex-Náutico. Quando o Radamés chegou aqui em Brasília, disseram que ele é ex-Viviane Araújo e que estava no Boa Esporte, para ver qual é o handicap do jogador. É o Tom Brady brasileiro, né? Proporcionalmente sim. Funciona. Ainda tem na equipe do Brasileiro, só para trazer alguns conhecidos, né? O Reinaldo, que continua por lá, o Souza, que continua pela equipe do Brasiliense, e tantas outras que nós vamos falar. Eu acredito, Ernesto, já que o tema são estaduais, a gente está começando pelo Campeonato Candango, que mais uma vez eu acho que o Brasiliense sai na frente, porque manteve boa parte do plantel do ano passado campeão, investiu em mais alguns jogadores. O Cicinho pode ser aposta? Pode, pelo fato de estar parado há algum tempo, está com 37 anos, mas é um jogador que sabe jogar futebol, e num campeonato em que você tem poucas opções técnicas de qualidade, pode se destacar e ser uma peça interessante para o Brasiliense, não na Copa do Brasil, nem na Copa Verde, mas na Série D, que é o objetivo do Brasiliense. Acho que o Ceilândia também vem forte, acho que o Gama, pelo amistoso que deu para ver, vem forte também para a disputa. Acredito, pelo amistoso que eu vi ontem do jogo, Ernesto, falta uma peça que tenha que proteger a zaga. Por mais que o Lúcio pense muito à frente dos outros, porque o Lúcio, com 39 anos, ele corre menos para marcar do que os outros. Os outros quase morrem correndo. O Lúcio, com 2 passos, já está na marcação. Só que ele sozinho na zaga não vai conseguir fazer muita coisa. Só que é quase 40 anos, né? Então, eu senti a falta de um primeiro volante, sabe? De um Márcio Araújo na frente da zaga do Gama. Queira ou não, 40 anos pesa nas costas de todos os humanos, menos de Tom Brady, que nós falamos agora há pouco. Exatamente. Ali ele não pode nem deixar pesar, né? Eu sei que não é o esporte, mas é que estamos nas finais, nos playoffs da NFL, eu vi ontem o jogo. É absurdo. O cara, eu acho que é um robô. Ele tá com 40 anos jogando como se tivesse 20 anos. E a gente, no futebol, por mais que a gente tenha Zé Robertos, Lúcios, a gente ainda não consegue ver isso, né? É desproporcional, né? A preparação e a forma com que se envolve na disputa. Então, Candangão é isso, viu, Ernesto? O Real sendo mais uma vez uma promessa de tentar. O Baiano tá no Real, não tá? O Baiano é o destaque do Real. Vem coisa bacana, viu, por falar em Baiano. Aguarde na programação do nosso canal do YouTube, viu? Ernesto, dos outros estaduais, eu acredito o seguinte: é Paulista, aí depois Carioca. Eu acredito que o Carioca, ainda pelo glamour que tem, não o futebol atual do Rio de Janeiro, mas o que representa o futebol do Rio de Janeiro para o país. Aí você tem os outros 2 estaduais, ali o Mineiro e o Gaúcho, junto com o Paranaense, e os demais estaduais, né? Eu não sei se o Carioca ainda tem esse posto. Talvez, como tu falou, pelo glamour, por ser o Rio de Janeiro e tal. Mas o Vasco só tem futebol ainda porque tem que ter. Porque o seu Eurico perdeu a eleição, ganhou na justiça, agora perdendo na justiça e tá entregando o Vasco, né? Pelo que a gente lê nas notícias, ele tá vendendo jogador por metade do preço, tá fazendo saudão lá. O Fluminense tá na mesma coisa. O Fluminense tá perdendo o Scarpa na justiça, o Dourado já disse que quer ir embora, o Henrique entrou na justiça e foi embora também. O Botafogo, a gente não sabe o que esperar do Botafogo sem o Jair Ventura e com um time mais fraco do que o time do ano passado. E o Flamengo, por mais que o Flamengo esteja trazendo agora me fugiu o Moreno, me fugiu o primeiro nome. Marlos Moreno para substituir o Guerreiro. É uma aposta com o Carpegiani, né? A gente sempre fala aqui muito bem do Carpegiani, mas a gente sabe que os trabalhos do Carpegiani não chegam ao fim.
Então a gente não sabe o que esperar. E fora que o Flamengo também vai dar prioridade para Libertadores, provavelmente. Não te E o parece um Vasco também, cenário, né? não te parece um cenário do futebol carioca? Óbvio que é muito cedo para gravar qualquer coisa, e a gente sempre fala isso nos primeiros programas da temporada. Mas se a gente olhar agora, Vasco, Botafogo e Fluminense, são 3 times candidatos a rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Se nada mudar, o que vai, mas a Eu, situação me parece bem difícil, né? eu acho que o Fluminense tem uma estrutura muito boa de base, então talvez consiga montar um time ali para lutar, pelo menos para lutar para não chegar a cair, né? Ficar um pouquinho acima ali da zona do rebaixamento. O Botafogo, por mais que tenha perdido alguns jogadores e perdido o Jair Ventura, tem uma estrutura que talvez faça o time também ficar nessa primeira zona depois do rebaixamento. O Vasco, eu confesso que eu não sei o que pensar do Vasco. E não é só no futebol, né? O próprio time de basquete do Vasco também, os jogadores entrando na justiça, enfim, 4, 5 meses sem ganhar salário. A situação do Vasco é preocupante. O Vasco no basquete, por exemplo, entram os titulares e ficam com 2 no banco só, para ver a situação que está às vezes. E é um time muito bom, é boa parte do Brasília a base do Vasco, com o Giovannone, Nezinho, que passou, Lucas Mariano. Tem um bom time de basquete o Vasco. Só que não paga, aí fica difícil, né? O Vasco contratou alguns jogadores, contratou o Eraso, Rafael deve, Galhardo, Rafael Galhardo, e deve estar contratando o Henrique Almeida por empréstimo. por É, empréstimo. são contratações para brigar lá embaixo, né? Vamos combinar, né? É, não dá para esperar muito mais do que isso. O que o Zé E lembrar Ricardo que fizer é milagre, né? exatamente, lembrar que o Vasco tem Libertadores também, né? O que se espera é que se o novo presidente assumir, ele possa dar mesmo com essa debandada do Vasco, que ele possa dar ou seja, uma oxigenada de alguma forma para que o Vasco não sofra nessa temporada. O problema é que se assumir o novo presidente, nós já estamos metade de janeiro, né? E a Libertadores já no início de fevereiro já tem jogo. Semana que vem. Não, semana que vem começa os regionais, início de fevereiro começa a pré-Libertadores. E o Vasco não tem time para entrar em campo, basicamente. Me lembra muito a situação do Grêmio quando o Grêmio cai para a Série B a última vez. E o Mário Sérgio e o De Leon chegam no Grêmio e tem 3 jogadores contratados só. E aí você sai contratar a esmo, porque não precisa fazer plantel primeiro. Né? Independentemente de Exatamente. ter um time titular, você precisa ter plantel. Aí depois que Exatamente. se tem o plantel, aí que se tenta montar um time de futebol. É preocupante. Campeonato Paulista, Ernesto. A quarta força agora é o Santos, como todo mundo tem dito. Corinthians, que por enquanto não chega um atacante, acho que é um time. Tá, o ano passado dizíamos que era um time comum, mas perdeu o Jô e agora o titular é o Casim, então tem muita diferença. O Palmeiras, mais uma vez, me agrada muito a formatação de contratações e as opções que o Roger tem. Basta saber se o Roger vai conseguir concatenar, fazer que seja o time academia. Acho que o Roger tem as condições de pelo menos fazer um time com mais toque de bola. Se as estrelas vão deixar, são outros 500. O time do São Paulo me parece que faz boas contratações. Eu não sei se, por exemplo, se está pensando certo com o Diego Souza, porque o Diego Souza vai jogar como centroavante. Eu não acho que o Diego Souza seja esse centroavante. Eu acho E o que. Santos. Desculpe te cortar, mas é que o São Paulo realmente. Eu acho que o São Paulo tá menor do que o do ano passado. Tá menor. Tá menor. Perdeu o Hernanes. Perdeu o Hernanes, perdeu o Lucas Prato. Perdeu, queira ou não, perdeu o Lugano, que não jogava, mas era uma liderança dentro do vestiário. E traz Diego Souza. Mas a perspectiva do São Paulo de contratações, porque me parece que tem bala na agulha. Claro que não fechou. Uma coisa é você estar negociando, outra coisa é concreto estar ali treinando. Mas me parece que o pensamento com o Raí e o Ricardo Rocha é para ter time competitivo nessa temporada. Mas até agora só contratou o Diego Souza. E pagou Perdeu. caro, hein? E pagou caro. Perdeu o centroavante que não fez gol. Perdeu o jogador que salvou o São Paulo do rebaixamento. Porque a campanha do São Paulo sem o Hernanes era de time rebaixado.
e trouxe o Diego Souza que joga quando quer, né? Se ele quiser, ele, além de já ser um jogador veterano, tem essa questão de jogar quando quer só. Eu acho que a única coisa pelo lado positivo foi que ele pensa em ir para a Copa do Mundo. Se ele pensa em ir para a Copa do Mundo, teoricamente o primeiro semestre dele deve ser um semestre bastante dedicado por parte do Diego Souza. Pois é, São mas o Paulo não tem primeiro Libertadores. semestre, o primeiro semestre é o Paulista. Eu acho que é onde ele vai tentar se fixar. Pois é, mas o Paulista, o São Paulo não precisa do Diego Souza para ir bem, né? Claro, claro que não precisa. Mas o Diego Souza precisa do São Paulo. Acho que esse é o. Eu não sei nem por que o Tite leva ele. Eu continuo dizendo, eu já dizia isso ano passado, a gente não pode muito questionar o Tite porque tá dando certo tudo que ele faz. Mas eu não entendo o Diego Souza na seleção. E o Assim Santos? como não entendo o São Paulo pagar o que pagou para um jogador de 30 e poucos anos em reta e final de carreira. E o Santos? O Santos, eu acho que vai apostar na gurizada de novo, né? Não tem dinheiro, não tem muito o que fazer, né? Vai ter que apostar na meninada. Não perdeu o Lucas Lima. Vai ter que olhar para a base e ver o que tem na base e vambora. E o que normalmente dá certo no Santos, por incrível que pareça, os melhores times do Santos surgiram nesses momentos, né? Dos estaduais eu tô curioso, nem tanto pelo estado. Só em relação ao Santos. O problema do Santos é que o Santos não tem treinador, né? É. Tem o Jair Ventura. Desculpa, o Jair Ventura foi contratado. Desculpa, foi lapso de memória. Não tinha treinador no ano passado, agora tem o Jair Ventura. Não, o Jair Ventura foi contratado exatamente dentro dessa perspectiva que você falava. Isso de montar os moleques, aí levou o Sacha, que é um velocista pelo lado. O Jair Ventura tinha no Botafogo o Guilherme, que era um jogador também semelhante que faz o box-to-box, né? Por mais que o Santos esteja em alguma dificuldade, a situação pro Jair Ventura montar um time bom no Santos é melhor do que no Botafogo. A perspectiva é bem maior. Porque além dele ter os jovens, mesmo os poucos que o Santos possa contratar, são poucos jogadores que vão querer jogar no Santos. Não sei se tu me entende o que eu quero dizer. Né? Não menosprezando a grandeza do Botafogo, mas é que o Santos tem, além de Libertadores, o Santos sempre tem uma perspectiva mais favorável para o jogador que chega. E financeiramente, o Santos, mesmo em crise, o Santos tem uma condição melhor que o Botafogo. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? E o presidente também quer abocanhar um pouco mais ainda de grana e de torcedores levando os jogos para a capital, São Paulo. Que o Santos é muito forte, por incrível que pareça, até muitas vezes mais forte jogando no Pacaembu do que na Vila Belmiro. Né? O Corinthians não falou muito, o Corinthians deve contratar o Henrique, né? Que saiu em litígio do Fluminense, já não contratou. E tá de olho no Henrique Dourado também, né? Tá esperando a rebarba. Mas eu acho que se botar o Henrique Dourado no time, o time mantém a estrutura do ano passado. É um time comum, mas é um time que ganhou o Campeonato Brasileiro com o pé nas costas, né? Eu acho que fica um time forte, porque, como você disse, mantém a mesma estrutura do time do ano passado, com um jogador que não vai ser tão diferente daquilo que o Jô fazia. Exato. Porque se o Corinthians joga com mais jogador. Também acho, mas mantém a estrutura. Porque se jogar com o Luca, por exemplo, como centroavante, já muda. Se jogar com o Danilo, como é a possibilidade que o Carille fala de colocar o Danilo, tá com 200 anos. Mas o Danilo não aguenta a temporada inteira. Ele pode até fazer um jogo ou outro e até muito bem, mas eu acho que a temporada inteira ele não aguenta. Assim como o Casino. Lembrando que esse ano o Corinthians tem Libertadores, ao contrário do ano passado, que não teve e levou certa vantagem em relação aos demais adversários no Campeonato Brasileiro. Assim como o Casim também não aguenta a temporada inteira, mas não é por preparação física, não. É por outros motivos, né? É por falta de bola mesmo. O Ernesto, só pra gente. Hoje o programa tá no pique, o bom é que é rápido, tem muito assunto. Um campeonato estadual que eu tô interessado, que eu tava dizendo, mas não tanto pelo campeonato estadual, e sim pelos times, e aí eles vão ter situações diferentes, é o Mineiro. O Cruzeiro, sendo uma espécie de Palmeiras de outros anos, ou Real Madrid, ou seja, contratando aquilo que acredito que sejam os melhores por preços volumosos, e o Atlético Mineiro fazendo uma reestrutura de time, se readaptando ao que o mercado tem. O Cruzeiro, eu acho que gastou mais do que o Palmeiras.
Eu só não sei se investiu bem. Porque o Palmeiras contratou muito jogador em fim de contrato, né? Mesmo na janela passada, com todo o dinheiro da dona do Palmeiras lá, A dona o, Crefisa? a dona Crefisa, o Palmeiras contratou muito jogador em fim de contrato. O próprio Felipe Melo foi fim de contrato. Agora, o Cruzeiro tá pagando para ter jogadores, e todos os jogadores acima de 30 anos, pagando caro, pagando salário alto. Eu não sei se fecha time, e não sei se o time aguenta, e não sei se a finança do Cruzeiro vai aguentar esse time. Assim, se a gente for pensar em termos de nomes de jogadores, até chama atenção quando se fala no mercado, né? Se chama atenção assim, nossa, o Cruzeiro está se reforçando, levou o Fred, levou o Edilson, mas eu não sei se vale tudo que estão pagando. E aí eu começo a pensar na questão de planejamento de futebol, não é no planejamento de time. Até pode montar um time imbatível que ganhe um título, ou dois, ou a temporada inteira. Mas qual é o pensamento de futebol do Cruzeiro para o ano seguinte? Porque o Cruzeiro tem se batido nos últimos anos pela falta de sequência. Manteve o Mano, já é um ponto positivo. E está enxertando jogadores que você não tem perspectiva de futuro. O futuro que eu digo assim, o Fred pode ser mais uma, duas temporadas, o Edilson mais uma, O duas Fred, temporadas. temporada passada, já jogou só meia. Exato, né? Então, nessa perspectiva é que eu não consigo entender se o Cruzeiro vai ou não conseguir montar um time forte. Eu acho que na questão do Fred, eu acho que tem muito aquela coisa do ídolo, de tirar do adversário, enfim. Então eu não entro muito nesse fator, porque eu acho que tem muito fator passional que influencia no futebol. Mas o negócio de Edilson é daquelas coisas assim, sem explicação. Entregou dois jogadores promissores para o Grêmio. O Alisson, um pouco mais velho, já com 24 ou 25 anos. E esse Tony Anderson, que eu não conheço, mas fala-se muito bem que ele pode ter um futuro muito bom pela frente, que é muito jovem. E vai pagar 500 mil reais por mês para o Edilson, que é um lateral. Tudo bem, fez uma boa campanha com o Grêmio, mas é um lateral que foi dispensado do Corinthians. É um lateral que não acerta cruzamento. Fez um ou outro gol de falta pelo Grêmio ano passado. E tem outra, de vez em quando ainda junta os relés, junta os fiozinhos no cérebro dele, ele dá pane num jogo importante. Não sei se é um jogo, se vale tudo isso. Ernesto, Atlético Mineiro, nessa remontagem do Atlético Mineiro. É o lado oposto de Minas tem aqui no sul a gente tem a gangorra técnica, né? Quando o Grêmio tá bem, o Inter tá mal, enfim. Em Minas a gente parece que tem a gangorra financeira, né? Quando um tá gastando muito, o outro não gasta, enfim, e essa temporada, pelo jeito, a temporada do Atlético Mineiro não gastar muito. O Atlético Mineiro tá se livrando mais de jogadores do que contratando. Trouxe o Ricardo Oliveira também em fim de contrato, então paga só o salário. E também é um jogador extremamente veterano, a gente não sabe o que esperar do Ricardo Oliveira. A temporada passada também jogou só meia temporada, mais ou menos a mesma coisa que o Fred. E tá limpando a casa, né? Liberou Robinho, liberou Rafael Marques, liberou Eraso. Enfim, tá se liberando de vários jogadores veteranos. Acho que é uma estratégia interessante para o Atlético Mineiro para dar uma rejuvenescida no time, né? Que era um time muito veterano nas últimas duas temporadas. Para a gente fechar, para variar, dentro da perspectiva do tempo, a gente já estourou, como sempre. O Campeonato Gaúcho, os times gaúchos, o Internacional contratando jogadores de menos porte, mas jogadores em posições que precisava. Acho que o Internacional vai fazendo as contratações que são necessárias para um time que vai usar, eu acredito, o Campeonato Gaúcho, além de tentar buscar o título para se fortalecer, saber com quem que pode contar, quem é que não pode contar para o Brasileirão. E o Grêmio sendo, acho que o torcedor do Grêmio, pelo menos que eu escuto bastante, fica um pouco frustrado, porque o Grêmio não traz um grande nome, mas se a gente for pensar, o Grêmio está sendo pontual em algumas contratações, e eu acho que o grande reforço do time continua sendo manter a base da temporada passada. O Internacional, talvez a grande dúvida seja o treinador, né? A gente não sabe o que esperar do. Agora até me fugiu o nome dele lá. Odair Hellmann. Odair Hellmann. Não sabe o que esperar. Na brincadeira, aquela da dupla Grenal sempre, eu já comentei esses dias com os amigos meus colorados que a única vez que ele treinou um time profissional, ele levou 5 num Grenal. Então eu não sei o que esperar dele como treinador. Contratando pontual, o mais interessante é que ele parece que vai montar um time mais ofensivo, tentando botar
D'Alessandro, Camilo jogar junto, no centroavante, provavelmente para ser reserva do Damião. Eu acho que vai ser um gauchão muito vestibular para os dois, tanto para o Grêmio quanto para o Internacional. O Internacional tentando achar um time para disputar a Série A, e o Grêmio vai ser um vestibular porque o time do Grêmio está de férias ainda. O gauchão começa quarta-feira e o time do Grêmio se apresenta quarta-feira. Então eu acho que vai ser as novas contratações, o Madison, o Alisson, o próprio Tony Anderson. Vai ser um momento para eles mostrarem o que eles são capazes de fazer com a camisa do Grêmio. Quanto à contratação de nome, enfim, eu acho que o Grêmio está seguindo os passos do projeto do presidente. Está contratando jogadores jovens, jogadores que podem vir a dar um retorno para o Grêmio, ao contrário do que tu estava falando do Cruzeiro. A gente vê um Alisson, um Tony Anderson, Thalisson, não, agora me fugiu o nome do jogador. Tassiano, um Madison. Jogador atacante que fez muitos gols pelo Boa Esporte. São jogadores que podem dar um futuro para o Grêmio, tanto de futebol quanto financeiro. E mantendo os principais jogadores, né? Não perde o Jeromel, mesmo com o Cruzeiro em si, o Cruzeiro e o Palmeiras interessados no Jeromel, consegue manter o Luan, tem conseguido manter o Arthur. Eu acho que o Grêmio segue a linha de apostar na juventude, apostar nos jogadores da categoria de base, o Patrick. Vai ter muita surpresa, principalmente nesse time que inicia o gauchão, para a torcida do Grêmio ver. Eu acho que o Arthur não sai nessa janela, só sai depois da Copa, o Arthur. Até porque o Barcelona Sim, já encerrou com tudo e os outros times eu acredito que não vão ter bala na agulha para fechar com o Grêmio. Também acho que se sair, sai no meio do ano. Também acho que se fosse para sair agora já teria mais. Tanto só faltam 2 semanas para a janela europeia do meio do ano. 15 dias já passou e ninguém fala nada. Talvez ele já esteja até negociado. Mas só vai ser vendido no meio do ano e só vai ser anunciado no meio do ano. Ernesto, metade do programa, viu? Conseguimos fazer já no primeiro. Tá bom. Vamos chegar aos 20 minutos. Nova temporada do Acréscimos para você no canal BSB Esportes. Vamos ter programas especiais, Libertadores da América, os brasileiros que chegam na Libertadores da América. A gente vai fazer um passo a passo. Fica ligado no canal da BSB Esportes. Só procurar lá no YouTube, se inscreve e também aperta o sininho que é para receber as notificações. Além disso, na nossa página do Face tem todas as atualizações e novidades. Abraço, Ernesto. Boa temporada para a gente. Abraço, Adriano. Boa temporada para a gente, para o futebol brasileiro e para todos os ouvintes da BSB Esportes. E nos próximos programas, Eduardo Oliveira, que está em férias, estará conosco também, reforçando a nossa equipe do Acréscimos. Tchau, gente!